Saudações a todos! Vamos trazer para nossa reflexão o prefácio do livro Mãe, psicografado pelo Chico, em que vários espíritos trouxeram mensagens voltadas à temática mãe e foram compilados, foram colocados neste livro Mãe. São todas psicografadas pelo Chico, mas com diversos espíritos. E o prefácio foi feito por Wallace, deixe-me pegar o nome completo, Wallace Leal V. Rodrigues, em Araraquara, na primavera de 1971. Então, o Wallace Rodrigues é convidado a fazer o prefácio desse livro Mãe, e ele intitula O Cravo Branco de Ana Jarvis. Ana Jarvis foi a criadora do Dia das Mães. Então, na primeira parte do prefácio, vamos lá. Ela disse com terrível amargura que lamentava ter criado o Dia das Mães. Quando as pessoas leram esta frase impressa, deixaram o jornal cair-lhes das mãos. Quedaram num silêncio de reprovação ou de perplexidade, que nem por isso diminuiu o impacto da acusação lançada à face do way of life do mundo ocidental. A declaração foi prestada à imprensa americana por um jornalista que, a pretexto de entregar uma encomenda, conseguiu ser o último repórter a entrevistar Ana Jarvis. Foi nas vésperas de um Dia das Mães, maio entrava triunfante, saltando no trampolim da primavera, o céu azul disparando canções de vento e nuvem. Entretanto, no interior da casa cercada de árvores trêmulas, na Rua 12 Norte, em Filadélfia, havia penumbra, um ar de outono estagnado, as horas pingando de um velho relógio em fonte de desalento. Antes não o tivesse feito, lamento ter criado o Dia das Mães. Não muito tempo se passou e, exausta, Ana Jarvis era levada para o sanatório da Praça Marshall, na cidade de Westchester, no estado da Pensilvânia. Morreu ali. Sua cabeça pendeu sobre o travesseiro cravo branco ferido, que murchou e morreu impotente aos reverberos ferozes de milhares de sóis em dólar ouro. Essa é a primeira parte do prefácio, em que ele coloca o arrependimento da Ana Jarvis ao ter criado o Dia das Mães. Tal foi a mudança, tal foi a modificação da sua verdadeira intenção ao criar esse dia. E em seguida ele dá um espaço e entra com uma outra ideia para fechar a esse tema, Ele vai ligando aí umas situações, como nós vamos ver. Então vamos lá. Dezenas de mensagens têm chegado pelas fontes mediúnicas, dizendo aos espíritas que é preciso dar ao Natal o seu verdadeiro espírito. Alguém algum dia fará isso. Uma opinião em processo de cristianização autêntica vai desenhar as imensas do Natal pagão, cintilante em seus falsos ouropéis, desbragado, gargalhando de escárnio ante ao clamor dos bolsos vazios, vai deter o rio de sangue de inocentes animais sacrificados, essa correnteza que tinge de escarlate os personagens todos de um presépio em Belém, cabras e ovelhas com o seu calor para um recém-nascido pobre desnudo, o jumento que serviu à inefável mãe para descer das agruras escarpadas de Nazaré. Quem poderá dizer que nos recintos domésticos os espíritas, que tão perto têm acesso
A tal literatura de protesto modificaram este Natal de alegria falsa, garantindo por vinhos coniventos? Quem poderá dizer que eles o tentaram? Todavia, já detém a incipiente caracterização do Natal dos homens de paz e boa vontade que saem de suas casas, que importa se apenas por um dia, levando o agasalho, o pão se levanta. Impossível de ser amordaçado, gemido negado da fome, do esquecimento, estranhamento desafinado, os hinos distraídos a repetir glórias e hosanas. Assim, pois, soluções e soluções esperam ser encontradas. E como se isso não bastasse, eu venho falar aos espíritas em nome de Ana Jarvis. Ela me pediu 1000 vezes, em cada página psicografada de Francisco Cândido Xavier que eu compilava, no ruído das teclas, na luz que fugia ou na luz que chegava. Ela diz que alguém precisa restabelecer o espírito abastardado do Dia das Mães. Então, a Ana Jarvis pede, né, que ele alertasse, né, que alguém restabelecesse esse dia que foi totalmente abastardado, assim como o Natal, né? E pergunta: é uma maldição que os homens tenham que mercadejar com tudo quanto é belo, santo e puro? Por favor, peça aos espíritas que, conjuntamente ao Natal, retirem o Dia das Mães dos balcões e caixas registradoras, enfeitem-no de bondade e alegria, contabilizem-no no coração, eles podem fazer isso. Eu espero que ela use do seu último argumento e então lhe digo: minha bem-amada Ana, deixe que eu conte aos meus irmãos a tua história, né? Então, ele vai nos contar a história da Ana Jarvis. E vamos lá para a terceira parte do prefácio. Certo dia, em 1925, uma mulher alta e energética, de aspecto decidido, entrou num hotel de Filadélfia e encaminhou-se na direção de um grupo de senhoras da Associação das Mães de Veteranos de Guerra reunidas em convenção. Censurou-as, denunciando-as por venderem o cravo branco, símbolo do Dia das Mães, por preços extravagantes e extorsivos. Diversas pessoas tentaram interrompê-la, mas a sua invectiva era fria e obstinada. Então, retomando aqui a ideia, ela encaminhou-se, né? Essa mulher, em 1925, ela se encaminha em direção a um grupo de senhoras de uma associação de veteranos de guerra. Elas estavam reunidas ali numa convenção. Censurou-as, denunciando-as por venderem o cravo branco, símbolo do Dia das Mães, por preços extravagantes e abusivos. Diversas pessoas tentaram interrompê-la, mas a sua invectiva era fria e obstinada. Finalmente foi chamado um policial. A dama foi presa sob a alegação de perturbar a ordem. Assim terminava mais um incidente na atribulada carreira de Ana Jarvis, a criadora do Dia das Mães. Quando o juiz, constrangido, pôs Ana Jarvis em liberdade, um repórter foi visitá-la em sua casa, Rua 12 Norte, em Filadélfia. A bela mulher, de cabelos brancos e 60 anos de idade, estava sentada numa cadeira de espaldar reto, e seu olhar estava posto no retrato de sua mãe. O jornalista perguntou-lhe: por que a senhora não desiste? Está lutando contra o mundo sozinha. Deveria orgulhar-se por ser a criadora do Dia das Mães.
O Dia das Mães, ela diz, né, foi transformado num comércio sórdido. O senhor leu o que escrevi ao presidente Coolidge? O rapaz acenou afirmativamente. A carta fora publicada pelos jornais. Em um certo tópico, Ana Jarvis dizia: estou tentando de todas as maneiras ao meu alcance evitar que o Dia das Mães seja aviltado por certa classe de indivíduos e organizações que veem nele apenas um meio de ganhar dinheiro. Mas, retrucou o repórter, afinal foi a senhora mesma quem instou durante anos para que o cravo branco fosse transformado em símbolo do Dia das Mães. Foi a senhora quem insistiu para que todos mandassem mensagens de carinho às mães por telegrama ou carta. O senhor está dizendo que o meu triunfo é também o meu fracasso? Está bem, você tem razão, meu rapaz. Esse é o paradoxo de minha vida. Então, ela fala para o jornalista, para o repórter: o senhor está dizendo que meu triunfo é também o meu fracasso. Está bem, você tem razão, meu rapaz. Esse é o paradoxo de minha vida. Mas não era o único paradoxo na vida de Ana Jarvis. Embora fosse uma mulher extremamente bela, jamais se casara. Nascera em 1864 em Grafton, Virgínia Ocidental, onde crescera, transformando-se numa beldade esbelta e ruiva. Porque uma jovem assim teria permanecido solteira? Um amigo da família contou. Ana teve um caso de amor mal sucedido e isso a deixou abalada e desiludida. Daí por diante deu as costas a todos os homens. Ao sair da faculdade, Mary Baldwin, em 1883, dedicara-se ao magistério em Grafton, não que precisasse do salário, sua mãe viúva gozava de boa situação. Alguns anos mais tarde, Ana, sua mãe e sua irmã mais nova, Eusinore, que era cega, mudou-se para a Filadélfia. Ana empregou-se como assistente no departamento de publicidade de uma companhia de seguros. Assim viveu dos 20 aos 40 anos. Então, em 1905, a senhora Jarvis faleceu. Foi um golpe terrível que, entretanto, marcou o início de nova e vital etapa na vida de Ana. Contava ela, então, 41 anos, era dona de uma bela casa, tutora da irmã cega e principalmente beneficiária da herança materna. Enquanto decorriam os dias longos, o coração clamando pela presença materna, uma visão tomou corpo em seu espírito, a instituição de um dia consagrado às mães. Sugeriu a ideia ao prefeito, então ela teve essa intuição, né? Essa visão, digamos assim, né? O seu coração clamava pela presença da mãe e tomou conta dela essa visão, né? Um dia consagrado às mães. Sugeriu a ideia ao prefeito Rayburn da Filadélfia. Esse foi o início da cruzada de Ana Jarvis. O ponto básico era, ela insistia, a homenagem não só às mães vivas, mas também às mães que já haviam morrido. De sua casa, feita quartel-general, ela dirigiu uma das mais estranhas e eficientes campanhas epistolares de que se tem notícia. Escreveu a governadores, epístolas são cartas, né? Então ela escreveu muitas cartas. Fez campanhas escrevendo cartas, escreveu a governadores, congressistas, clérigos, industriais, clubes femininos, a qualquer um que pudesse exercer influência. As respostas a estas cartas, em número tão considerável,
demandavam tanta correspondência que Ana deixou o emprego que tinha a fim de dedicar-se inteiramente à sua campanha. Quando verificou que sua casa se tornara pequena para servir de escritório, comprou a casa vizinha. Em breve era convidada a visitar outras cidades para falar perante diversas organizações. Escreveu e imprimiu folhetos sobre seu plano, distribuindo-os gratuitamente. Todas essas atividades consumiam boa parte de sua fortuna, mas Ana jamais permitiu que isso a preocupasse. Corriam os dias em que outras mulheres corajosas e energéticas, as célebres sufragetes, lutavam pelo direito do voto. Os objetivos de Ana Jarvis eram mais sentimentais, menos sujeitos a controvérsias. Como poderia um legislador combater algo tão doce, puro e cheio de beleza como um Dia das Mães? E a Virgínia Ocidental foi o primeiro estado norte-americano a adotar oficialmente a data festiva. Ana Jarvis, inspirada por esses primeiros sucessos, continuou a escrever, a viajar, a fazer conferência. Em 1914, sua eloquência persuadiu o deputado J. Thomas Ruffin, do Alabama, e o senador Morris Shepard, do Texas, a apresentarem uma proposta conjunta para que se observasse em toda a nação norte-americana o Dia das Mães. A proposta foi aprovada pelas duas casas do Congresso. O verdadeiro grande momento de Ana chegou quando o presidente Woodrow Wilson assinou uma proclamação na qual recomendava que o segundo domingo de maio, aniversário de morte da mãe de Ana, fosse observado no país inteiro como o Dia das Mães. Todavia, para Ana, esse triunfo não era suficiente. Ainda era preciso conquistar o resto do mundo. Assim, a correspondência, os discursos e os folhetos de exportação continuaram agora em escala internacional. E o seu esforço foi notavelmente bem-sucedido. Só no decurso de sua vida, 43 países adotaram o Dia das Mães. O Brasil foi um deles. A 5 de maio de 1932, o então chefe do governo provisório Getúlio Vargas promulgou oficialmente pelo decreto 21.366/21366, o segundo domingo do mês de maio, o Dia das Mães. Infelizmente, o triunfo de Ana Jarvis em breve se tornava a sua grande frustração. Ela escrevia desesperada por centenas de jornais: estão comercializando o meu Dia das Mães, não era isso que eu pretendia. Esse era um dia de sentimentos e não de lucros. Ana não queria que a festa da mãe pobre fosse diferente da festa da mãe rica. Um simples escravo branco, a flor predileta de sua mãe, bastava para exprimir um mundo de afeto. E ela estava atônita. Inesperadamente viu-se pobre e só. A escada do tempo de onde queria expulsar os vendilhões tornaram-se uma rua comercial sem horizontes. Dezena de vezes dava a volta ao mundo. Todo o dinheiro de sua herança se fora. Então fazemos apagar-se para sempre o seu belo sorriso, onde durante anos dava asas à borboleta de ouro de suas esperanças. Recolheu-se à sua casa na Rua 12 Norte,
levan- levando pela mão a passiva Elcinore, que é a irmã, fechou com firmeza a porta às suas costas, daí para a frente recusava-se a receber quem quer que fosse. Assim deixou-se levar pelas torrentes crepusculares dos anos até a enseada da Praça Marshall em Westchester. Antes não tivesse feito. Lamento ter criado o Dia das Mães. Agora este livro espírita está pronto. Ele se move no fulcro mesmo dos anseios, angústias, esperanças e reivindicações de Ana Jarvis. Eu creio que ele encheu seu coração vazio. Entre cravos brancos e preces, louvor, ternura e devoção, aqui se encontra algo que não pode ser comprado nem vendido, que não se expõe em vitrinas e nem se embrulha em papel dourado com laços coloridos. Luz espiritual. Eis algo em que Ana Jarvis gostaria de ter pensado. Todavia, este não é um livro cor-de-rosa. O que existe nele de floração nasce de um solo, cuja fertilidade se chama consciência e consequência. As vozes que nele vão travar um diálogo, às vezes contumaz, sempre forte como o cristal, tentam ecoar para muito além das distâncias e dos horários. Eles chamam a terra, mãe, chamada a Miriam, esposa de José Carpinteiro Nazareno. Mãe, gritam, mãe a todas as mulheres do mundo. E esse grito é triunfo, pois 1000 vozes respondem, meu filho. De modo que o desafio de Ana Jarvis está feito. Em cada página deste livro estão os pensamentos que desesperadamente ela procurou na casa vazia da Rua 12 Norte. Por isso hoje eu me volto para a presença ausente de Ana Jarvis e suavemente lhe digo: este livro é teu, toma-o. É a Bíblia de tua companhia, o manifesto de teu movimento. Jamais homem algum poderá mercadejar com quanto vai aqui escrito. A tua causa, pois, não está perdida. Depois de tantos e tantos anos, ela sorri, audaz mulher de Filadélfia, e componho de luar um cravo branco a tirá-lo. Em sua trajetória de arco-íris, ela atravessa esta página. E, leitora, eis que aqui em teu regaço. E, leitora, eis que aqui em teu regaço, tu foste, és ou serás mãe. Em ti, aurora desagrilhoada, estão o poder, o reino e a glória. Ana Jarvis, dá-te o teu cravo branco, dá-te o seu dia das mães. Lê este livro e faze deste cravo, deste dia, aquilo que te parece melhor. Wallace Leal V. Rodrigues, Araraquara, primavera de 1971. Olá! Hoje, para a palestra doutrinária,
nós vamos ver 2 textos. Um de Emmanuel, que está em Palavras de Vida Eterna, que é a psicografia do Chico, e o outro é pelo espírito de Joana de Ângeles, que é uma psicografia de Divaldo Franco, que está no livro O Homem Integral. O tema, né, são correlatos, eles se complementam. Temos visto tanto esta questão dos ciúmes, né, de relacionamentos perturbados, posse, né, temos visto aí essa questão tão em evidência, né, do amor não correspondido, do feminicídio, de situações de violência. E não nos esqueçamos que isso também se estende na questão entre pais e filhos, né? Não só pais de filhos jovens, né? Mas também essa questão que se fala, né? Que em determinado ponto da vida o filho passa a ser o pai, né? Ali com pais mais idosos, em situações ali de fragilidade, de doenças, onde dependem das decisões dos seus filhos, precisam ali do suporte, da orientação. Muitos têm que depender de cuidados especiais ali dos filhos. E essa questão de posse, esse conflito até entre os filhos, né, entre os irmãos, também ocorre. Então, eu selecionei aqui a mensagem de número 98, de Palavras de Vida Eterna. Vamos começar com ela e, por fim, concluímos com Joana de Ângeles. Filho e censor. Mas, respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Jesus. Essa passagem está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 29. É comum nós lembrarmos, né, do filho pródigo, de um dos filhos, mas são 2 filhos. Um pede ali a sua parte na herança, sai pelo mundo, gasta todo o seu dinheiro, né, sai vivendo, gasta tudo. Quando se vê numa situação de extrema penúria, de extrema miséria, que nem os porcos se alimentavam do que ele se alimentava, ele cai em si e, arrependido, né, pensa: na casa do meu pai eu tenho tudo, eu vou voltar para lá, né? Resumidamente é isso que acontece, que é o filho pródigo, o filho gastão. Ele volta para sua casa. Quando ele retorna, ele encontra ali o acolhimento, o calor do pai, né? O pai o recebe de volta. E ele quer recomeçar a vida, né? O arrependimento, ele nos traz isso, o recomeço. Então, ele quer, depois desse sofrimento, ele quer apenas recomeçar. E o pai o recebe com muito amor, com muito carinho, né? E tem o filho que ficou. Então, o retrato dos 2 filhos, ele se assemelha muito a nós, né? Então, esse filho que quer sair por aí sem responsabilidades e que em um determinado momento de nossas vidas nós nos arrependemos e nós voltamos para onde? Para onde a gente tem a segurança, para onde a gente tem alguém que possa nos ajudar, nos acolher. E o outro filho também somos nós, porque nós temos muito ainda essa questão dos ciúmes, né, da posse, que é o que eu comecei falando. Então, esse segundo, né, esse filho é o que se rebela, né? Quando ele chega ali do trabalho, ele encontra a festa, né? O banquete que o pai faz para o filho que foi embora. Então, ele extremamente ali desapontado, enciumado, ele questiona, né, o pai. Porque vejam, a gente cobra muito, né? Às vezes a gente dá esperando algo em troca, condicionado a algo, né? Aquele famoso que a gente faz, a gente joga na cara, né? Não é amor isso é posse, né? Então vamos ver o que Emmanuel nos traz aqui nesse livro. Na parábola do filho pródigo, não encontramos somente um irmão que volta experiente e arrependido ao convívio do lar. Nela surge também o irmão correto, mas egoísta,
remoendo censura e reclamação. Vejam que a história tem vários pontos de vista, né? Dependendo da onde a gente se afina, a gente pode até achar que ele estava correto, né? Mas isso é que temos o egoísmo dentro de nós. Então, ele ficou ali trabalhando, ele ficou cuidando do pai, ele ficou cuidando da fazenda. Então, quando ele vê o irmão voltando, desperta nele esse sentimento, né? Então, olha aqui que Emmanuel traz, remoendo censura e reclamação. Então, ele se volta ali, né? Tinha suas questões, evidentemente, com o irmão, mas o que é trazido aqui é o que ele se volta em relação ao pai, né? A postura que o pai teve, ele não se conforma pelo pai ter sido tão receptivo, né? Não ter sido duro com o filho que, entre aspas, os abandonou. Ele observa a alegria paternal, abraçando o irmão recuperado. Entretanto, reprova e confronta. Procede como quem lastima o dever cumprido. Age a afeição de um homem que desestima a própria nobreza. Então, ele não teve um gesto de caridade para o irmão. Então, ele também não tinha ali nenhum sentimento mais nobre em relação ao irmão, porque o relato que vem é que ele vem todo, né, estropiado, né, em farrapos, não só fisicamente, não só nas suas roupas, mas na alma. Ele vem envelhecido, ele vem sofrido, e ele também, né, se fosse só ele, pelo que dá a entender, ele jamais estenderia a mão para o irmão. Vejam como é profunda essa parábola, né? Como ela nos traz muitos ensinamentos. E aqui, voltando o olhar do filho para o pai, porque a mensagem é filho e censor, ele já condena o pai. Por que meu pai fez isso? Ele reprova, né? Então é aquilo que eu falei, né? A gente tem que tomar cuidado, porque não caímos nisso de querer decidir pelos nossos pais, né? De mandarmos nos pensamentos deles, de mandarmos nas atitudes deles, né? Não respeitando os seus sentimentos, não respeitando os seus desejos, de uma pessoa que trabalhou uma vida inteira e às vezes ela quer só descansar, ela quer passear, ela quer viajar, e aí um filho vira e fala, não vai não, imagina, você não vai conseguir ir sozinho, como se fosse uma criança. Como não? Claro que é capaz de ir, sim, lógico, tomando todos os cuidados, né, as situações ali, as prevenções necessárias, mas muitas vezes a gente quer tolir um adulto, quer tratá-lo como uma criança, né? Então, por que o pai recebeu o filho? Foi essa primeira impressão, né? Ele achou ruim, ele não gostou, né? Ele queria que o pai tomasse a mesma atitude que ele tomaria. É fiel aos serviços do pai, contudo critica-lhe os gestos. Trabalha com ele, no entanto, anseia escravizá-lo aos próprios caprichos. Então, críticas são algemas, né? Ele é fiel ali ao pai, estando ao lado do pai dele, desde que o pai cumpra ali a sua vontade, que é o que a gente também vai fazer, a gente também faz no tema ali quando a gente está falando com Deus, que Emmanuel também vai tratar disso, né? Então, a gente faz tudo pensando em ter alguma coisa em troca, pensando em controlar o outro, né? Condicionando o nosso amor, que não é amor. Então, desde que o pai obedeça os seus caprichos, ele é um filho exemplar, né? Atende-lhe aos interesses, vigiando-lhe o pão e a prata. Então, ele tinha ali uma expectativa de recompensa futura, não só em relação à atenção, ao amor do pai, mas também a parte financeira, a parte que ficou ali, a fazenda, né? Ele estava de olho também nisso. Então, é o problema da posse. Veja como a gente tem isso em nós. Nos analisemos, né? A gente precisa pensar, precisa analisar como estamos tratando essa questão, a posse do sentimento, a posse dos bens materiais. Guarda a lealdade,
mergulhando-se na ideia de evidência e de herança, né? Então, é o orgulho, é a posse material, né? Ele queria ser exaltado de alguma forma. Esse filho ficou comigo, né? O pai o reconhecer, né? Ele não me abandonou, o outro foi embora, né? E ter aquela questão da validação do dinheiro, da herança que ele ia ter. E que ele também não ia mais, né, dividir nada com o irmão, nem fisicamente, né, nem materialmente, porque o irmão já tinha levado a parte da herança e tinha gastado, e nem a atenção do pai. Vejam como é importante, né? Se o coração paterno demonstra grandeza de sentimento, explode em ciúme e queixa. Porque o pai tinha, assim, a grandeza, né? Tanto é que ele vê ali o filho chegando, arrependido, ele corre em direção a ele, sem julgar, abraçando ele, né? E aí começa a ter esses questionamentos, né? Que ele ficou ao lado. Foi ele que cuidou do pai. E ele recebe isso como troca, né? Como se a gente falasse, eu renunciei e sou paga com ingratidão. Deixei de viver a minha vida para ficar ao seu lado. Quantas vezes a gente ouve situações assim, né? De filhos com pai, de pais com filhos. Olha, eu me sacrifiquei a vida inteira e agora você me abandona. Sabe aquela chantagem emocional? E vem o questionamento também, o pai teria me tratado dessa mesma forma, né? Se eu que tivesse ido embora, ele teria me tratado dessa mesma forma? Com certeza, né? A nobreza aqui de sentimento do pai era imensa, ele era justo com um e com o outro. Se perdoa e auxilia, interpõe o merecimento de que se julga detentor, tentando limitar-lhe a bondade, né? Então é aquela questão do controle. Veja como temos que vigiar o controle. É um perigo isso. A gente quer controlar os pensamentos do outro, a gente quer mudar o outro. Perde-se num misto de crueldade e carinho, sombra e luz. É justo e injusto, terno e agressivo, companheiro e censor, né? Então ele vai de um polo ao outro, né? Ele foi companheiro do pai, mas ao mesmo tempo ele censura as atitudes do pai. Deseja o pai somente para si, a fazenda e o direito, o equilíbrio e a tranquilidade somente para si. Então que nós nos vigiemos se nós não estamos tendo essa mesma postura do filho censor. No caminho da fé, analisa igualmente a tua atitude. Então, Emmanuel nos faz um convite agora. Em relação à nossa fé, vamos nos analisar, porque isso aqui é algo que está mais no nosso plano, né? Colocarmos-nos como um filho e a questão aqui material, daquele nosso pai de sangue, né? Nosso pai nessa encarnação. E o que nós temos aqui em jogo. Mas aqui Emmanuel aprofunda o convite, né? E na questão da fé, e na questão da espiritualidade. Se te sentes ligado à esfera superior por teus atos e diretrizes, palavras e pensamentos, não te encarceres na vaidade de ser bom. Não te esqueças, em circunstância alguma, de que Deus é Pai de todos. E se te ajudou para estares com Ele, é para que estejas com Ele, ajudando aos outros. Então, olha que chamamento firme, né? Nós não podemos pedir exclusividade de Deus. Nós não podemos segregar, nós não podemos achar que Ele tem que dar atenção só para a gente, né? Que somente nós somos merecedores. Não, nós temos que pensar na justiça de Deus, que pensar nas oportunidades que Ele nos dá, né? E dar, ajudando o outro a se erguer, assim como nós tivemos muitas, né? Muita condição pela misericórdia do Pai. Né? Então pensemos nisso. Quando falamos ali na oração do Pai Nosso, seja feita a vossa vontade. Muitas vezes na maioria, avassaladora a vossa vontade, desde que seja a minha vontade, para que nós não caiamos na revolta, nos ciúmes, no descontrole, né? Em acessos aí de raiva, né? Aquele filho birrento. Por que comigo? Né?
Então, pensemos, né? Essa mensagem ela nos traz essa questão dos ciúmes, a posse em relação ao outro, a recompensa, a cobrança que nós fazemos, cobrança do amor, cobrança da atenção, cobrança da intensidade, né? E como nós reagimos em relação às atitudes do outro. Nós respeitamos o posicionamento, a decisão do outro, o que o outro pode nos dar? Pensemos nisso. Então, para a gente completar e finalizar, como eu disse no começo, o Homem Integral, capítulo 7, chama-se Planificação Interior. O item é relacionamentos perturbadores. Eu vou ler apenas alguns trechos e quem puder, tiver um interesse, é bastante enriquecedor ler o capítulo todo. Os indivíduos de temperamento neurótico tornam-se incapazes de manter um relacionamento estável. Vejam como Joana é bem direta, né? A linguagem dela. E é isso. A menor contrariedade, temos esses acessos, essas crises, né? Estamos totalmente instável. Pela própria constituição psicológica, são perturbadores de afetividade obsessiva e porque inseguros, são desconfiados, ciumentos, por consequência depressivos ou capazes de inesperadas irrupções de agressividade, que foi o que nós vimos, né? Então, a menor contrariedade, nós já mostramos as nossas garras, né? E isso mostra o quê? Uma natureza de pessoas inseguras, né? De pessoas desconfiadas, de pessoas disfuncionais que precisam se tratar, né? Nós precisamos nos tratar para a gente conseguir ter o equilíbrio, para a gente buscar aceitar, né, as decisões, a vontade do outro e aceitar que nós podemos mudar, mas nós não podemos mudar o outro, nós não somos donos de ninguém, sequer somos donos do nosso corpo, porque quando partimos o corpo fica aqui. Pensemos nisso. Um pouco mais adiante, o amor é uma conquista do espírito maduro, psicologicamente equilibrado. Usina de forças para manter os equipamentos emocionais em funcionamento harmônico. Então, o amor está ligado ao espírito evoluído, ao espírito maduro, né? Equilibrado. É uma forma de negação de si mesmo em autodoação planificadora. Então, o amor verdadeiro não espera nada em troca, apenas ama, apenas doa. Não se escorem suspeitas, nem exigências infantis. Elimina o ciúme e a ambição de posse, proporcionando inefável bem-estar ao ser amado, que, descomprometido com o dever de retribuição, também ama. Então, é uma doação, é uma troca recíproca, o amor verdadeiro. Né? Você não tem essa obrigatoriedade de amar na mesma proporção, né? Que a gente tem essa questão muito inferior ainda. A gente quer quantificar o amor, a gente sufoca o outro. Quando por acaso não correspondido, não se magoa nem se irrita, compreendendo que o seu é o objetivo de doar-se e não de exigir. Aqui ela está trazendo um amor equilibrado, né? Então, quando você está equilibrado, que você ama verdadeiramente, você não se magoa, você não se desequilibra em relação à decisão do outro, à atitude do outro. Permite a liberdade ao outro, que a si mesmo se faculta sem carga de ansiedade ou de compulsão. Esse relacionamento perturbador faz de outra pessoa um objeto possuído, por sua vez, igualmente possuidor, gerando a desumanização de ambos. Então, é um completo desequilíbrio, né, de todas as partes, caindo aí em situações difíceis, como, né, vemos no exemplo do feminicídio. O homem deve comprometer-se ao autodescobrimento para ser feliz, identificando seus defeitos e suas boas qualidades, sem autopunição, sem autojulgamento, sem autocondenação.
pescá-los no mundo íntimo e eliminar aqueles que lhe constituem motivos de conflitos deve ser-lhe a meta. Não se sentir feliz ou desventurado, porém empenhar-se por atenuar as manifestações primitivas de agressividade e posse, desenvolvendo os valores que o equipem de harmonia, vivendo bem cada momento, sem projetos propiciadores de conflitos em relação ao futuro ou programas de reparação do passado. Então, somente é o autodescobrimento, essa meditação, é que nós vamos poder nos conhecer e limpar essa natureza bruta, porque o ciúmes faz parte aí da nossa natureza inferior, dos nossos vícios morais. E o que nós temos que fazer? Trocar, pela elevação do sentimento, o equilíbrio, a caridade, o amor verdadeiro. Limpar isso, porque também tem a questão do orgulho, Então, o orgulho ferido, quando a gente é rejeitado, quando a gente é contrariado, como nós estamos reagindo? O autoconhecimento nos ajuda nesse sentido. Um pouco mais adiante ela traz: os relacionamentos humanos tornam-se, portanto, perturbadores, desastrosos, por falta de maturidade psicológica do homem, em razão também dos seus conflitos, das suas obsessões e ansiedades. Graças ao autoconhecimento, ele adquire confiança e os seus conflitos cedem lugar ao amor, que se torna em núcleo gerador de alegria com alta carga de energia vitalizadora. Então, toda essa questão, essa dificuldade vinda aí dos ciúmes, da posse, ela vai trazer ali resultados destrutivos, Não só psicologicamente, mas a gente pode chegar a uma situação mais delicada ali, perturbando o outro, fazendo com que ele também se sinta inseguro, infeliz. E é para isso que nós viemos? Não, nós viemos para evoluir, nós viemos para aprender a amar. Então a gente tem que buscar se esforçar no bem, se esforçar, mesmo que venha assim ao menor sinal de contrariedade, de ciúmes, que a gente pare e reflita: o que eu estou fazendo comigo mesmo? Isso é certo? Eu gostaria que fizessem comigo? Então a gente tem que buscar respeitar o outro, respeitar a decisão do outro, o seu pensamento, como ele pensa, como ele age, Busquemos ter esse olhar um pouco mais humano, E nos esforcemos bastante, porque é um conflito que carregamos dentro de nós, Então nos lembremos: relacionamentos perturbadores, filho e censor, duas mensagens que nos trazem aí um convite a uma reflexão profunda. Uma boa semana a todos e até a próxima, se Deus quiser.